Olá, seja bem-vindo no canal Ferramenta na Prática, eu sou o Júnior, tudo bem? No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos conhecer e testar o nível a laser da Hanabi, é o modelo LX1003. Ele é um dos modelos mais completos da categoria, trazendo 4 planos, 16 linhas, um feixe de luz verde e uma série de acessórios que já acompanham o kit. Se você trabalha com instalação de pisos, revestimentos, instalação elétrica, gesso, painéis, trabalha na marcenaria, por exemplo, quer instalar um painel como esse aqui, como eu instalei, esta ferramenta pode ser indispensável para você. Bora conhecer? Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer o conteúdo dentro desta caixa, mas antes quero dizer que a Hanabi enviou esta ferramenta para a gente, como já enviou outras ferramentas também, mas isso, claro, nunca vai mudar a minha opinião final e a forma como eu vou fazer os testes aqui também. Disso você já sabe e já conhece o meu canal. Bora lá! Bem, pessoal, temos algumas informações iniciais na caixa aqui, como por exemplo o feixe de laser. São 2 linhas, né, na vertical, 360 graus, e 2 linhas na horizontal, 360 graus também. 4 planos, 16 linhas. Precisão de nivelamento de mais ou menos 1,5 milímetro a cada 5 metros. Faixa de autonivelamento de mais ou menos 4 graus. Fonte de alimentação, a bateria de 3,7 volts. Temperatura de operação de menos 10 a 40 graus. Alcance de trabalho de 30 metros e a cor do feixe verde. Esse é o modelo LX1003. Vamos abrir aqui rapidinho. Olha só, pessoal, ela vem aqui numa bolsinha preta, uma bolsa com uma alça, que legal, uma bolsinha bonita. É uma bolsinha regulável, você pode ajustar aqui para você carregar no ombro, né, ou carregar com a mão mesmo, levar para algum lugar, para o seu transporte. Vamos abrir aqui agora. Tanto o nível a laser como seus acessórios vêm acomodados aqui neste pack de espuma, né, nesse estojo de espuma. Tem mais um acessório aqui em cima também. Esse provavelmente é o acessório para a gente nivelar ele através de uma parede. Então a gente tem aqui, deixa eu tirar logo daqui. Tem um nível a laser aqui. Já temos 3 pontos aqui de feixe de luz. Temos aqui um tripé, um mini tripé. Aqui nós temos 2 baterias, pessoal, com indicador, tá, do nível de carga. Temos 2 baterias aqui com indicador e a entrada USB tipo C para fazer o carregamento, tá bom? Temos aqui o carregador também. Interessante que ela já vem com o carregador, olha, do encaixe tipo C. Temos mais um acessório aqui. Esse acessório aqui é para você utilizar junto com aquele acessório, esse daqui, vou até pegar logo ele aqui. Esse acessório aqui então encaixa com esse daqui e você vai utilizar o nível a laser aqui, ó, preso por essa alça aqui, né, regulável, para você apoiar, né? Tá vendo aqui 2 ímãs de neodímio. Esse ímã aqui é bem forte e realmente tem que ser forte para aguentar o peso do nível a laser e, claro, ser fixado em uma parte metálica. Temos mais um acessório aqui. Esse acessório aqui é uma espécie de elevador pantográfico, né? Tá vendo aqui? Você regula e ele vai levantando, aqui desce, também para você fazer o ajuste na altura que você quiser do seu nível a laser. Temos mais alguma coisa aqui, temos um manual. Temos aqui um manual. Interessante que a precisão aqui vertical horizontal está em mais ou menos 0,2 milímetros por 10 metros, ou seja, a cada 10 metros você pode ter uma imprecisão de 0,2 milímetros. Diferente que a gente viu na caixa ali que estava de 1,5. Vou pegar aqui para a gente ver. Você pode ver que na caixa aqui está 1,5 milímetro por 5 metros, né? Ou seja, a cada 5 metros você pode ter uma variação de mais ou menos 1,5 milímetros, que eu acho até que é muita coisa para 5 metros, né, pessoal? Mas a gente vai dar uma conferida depois. Temos mais alguma coisa aqui. Aqui não. Ah, tem aqui uma parte... Ah, tô vendo aqui. Tem mais acessório aqui, pessoal. Tem essa espécie de adaptador aqui com rosca. Temos aqui também que eu já vi um controle remoto aqui, pessoal, um controle remoto. Já deu para perceber aqui um H de horizontal, V de vertical e Alt. Daqui a pouco a gente vai descobrir como é que funciona isso. E essa chapa metálica aqui provavelmente é para você prender ela em algum lugar e utilizar o nível preso através daqueles ímãs. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos conhecer aqui os acessórios. Primeiramente, vamos aqui para esse elevador aqui pantográfico, né, que a função dele é elevar o nível, né, a altura aqui do seu
seu nível. Então eu vou girar aqui. Se você quiser aumentar a altura das linhas, né? Claro, naturalmente aumentando a altura do seu nível, você pode fazer isso por aqui. Isso funciona como um elevador para o seu nível, né? Interessante. Vamos verificar esse segundo acessório aqui, que é um tripé. É um mini tripé, né, pessoal? Então, ele tem essa furação aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, tem um furo aqui embaixo, tá? Então, esse furo é para você encaixar aqui. Vai colocar esse tripé aqui. Para você posicionar o seu nível. Agora, o importante, tá, pessoal? Esse tripé, ele faz o nível girar por essa manivela aqui, tá? Por esse botão aqui. Mas aconselho vocês a colocarem o nível nessa posição aqui. Vocês podem ver que ele não é centralizado. O furo aqui não é centralizado, né? O tripé fica aqui fora do centro por causa do feixe de luz que tem bem aqui embaixo, tá vendo ali o pêndulo? Então, claro, o furo não poderia ser ali porque o parafuso não ia poder ficar naquela posição. Então, por isso eles colocaram o furo na lateral. Porém, dependendo da posição que você tiver colocado ele aqui, ele pode ficar em falso, tá? Então, observem bem a posição que você vai colocá-lo. Ó, aqui ele cai fácil, tá vendo? Sozinho ele vai cair, ó. Qualquer esbarrãozinho ele cai. Então, você vai ter que tomar cuidado para você posicioná-lo, principalmente posicioná-lo atrás na direção de um pezinho desses, tá? Para ele ficar firme. Ó, aqui ele já está firme, tá, pessoal? Essa posição aqui ele já fica firme. Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso também. O terceiro acessório é essa pecinha aqui. Ela é uma espécie de abraçadeira, né? Ela serve para fazer o seguinte, pessoal. Ela serve para você prender aqui, ó. Você vai segurar o nível por aqui, tá? Ele vai ser preso por aqui. Deixa eu fechar aqui para vocês. Depois de preso, ó. Deixa eu prender mais aqui. Depois de preso aqui, você vai prendê-lo aqui. Esse outro acessório serve para você fazer o prendimento, para ele ficar pendurado, tá? Ele fica livre de apoio por parte de baixo, tá? Ele vai ser preso pela parte de cima. Então eu coloco esse acessório aqui. Então esse acessório ele tem um controle de rotação, tá, pessoal? Vocês podem girar por aqui, quando ele ficar apoiado aqui em alguma base metálica. Ele tem um controle também de profundidade. Se ele estiver pendurado, você vai afastá-lo aqui, ó, ou aproximar da parede, né, ou então da sua base lá, regulando por aqui. E essa outra manivela aqui, ó, serve para você ajustar a inclinação, tá, pessoal? Vocês vão ver aqui ele mudando, ó. Serve para você ajustar a inclinação do seu nível a laser. Então, se ele estiver preso na parede, por exemplo, com essa peça aqui, essa peça estiver presa a ele, eu vou colocar aqui, ó. Olha como o ímã é bem forte. Então ele vai ficar preso aqui. Você pode ajustar a inclinação por aqui, o afastamento, tá? Ou então a aproximação dele e também a rotação. Você pode mexer com a rotação por aqui. Então é para isso que serve essa peça metálica. Você parafusa ela na parede ou numa madeira para você utilizá-lo de forma que ele fique livre, tá? Ele fique livre na parte de baixo. E por último, essa pecinha aqui é uma espécie de adaptador, tá, pessoal? Para essa rosca aqui, que é a rosca de 1/4, para essa rosca maior, não tenho certeza qual é a medida dessa rosca plástica aqui, mas provavelmente para você prender em algum tipo de tripé ou algum tipo de suporte que utilize essa rosca maior, tá? Você pode prender por aqui, por exemplo, e utilizar outro encaixe aqui, ou também no outro acessório, tá bom? Isso aqui fica como um acessório à parte. Só faltou o controle remoto, né, pessoal? Já vamos testar ele já aqui, mas vamos ligar primeiro nosso nível a laser aqui. Primeira coisa eu vou mostrar para vocês, a bateria, simplesmente você puxar, você solta, tá? Tem os dois pontos aqui de contato, positivo e negativo, que são encaixados aqui quando você passa pelo trilho e encaixa na bateria, tá bom? Mesma coisa vai ser a outra bateria, que está aqui. Esse botão principal aqui, pessoal, é o que libera esses pêndulos, tá? Eles são peças muito sensíveis, tá bom, pessoal? Então vocês jamais vão transportar ou manipular este nível a laser com os pêndulos liberados, ou seja, com esse botão ligado, tá bom? Desliga ele. Quando você desliga esse botão, ele trava automaticamente os pêndulos, aí você pode transportar. Quando eu ligar aqui, os pêndulos ficam liberados, eles ficam livres e são bem sensíveis. Se você ficar balançando com os pêndulos liberados aqui, você vai perder a precisão desse nível a laser, tá bom? Então vamos lá, vou ligar aqui.
Pronto, ele já fez a leitura e já está com uma linha aqui disponível. A gente pode alterar, vou mudar aqui, ó. Olha como a linha balança, né? Ela já está livre, ou seja, tem um pêndulo livre já trabalhando ali, jogando esse feixe de luz verde. A bateria, vocês podem ver, está com 81% aqui. Nós temos 3 botões aqui, o botão liga, botão de iluminação, e temos também um botão horizontal e botão vertical. Vai trabalhar com linhas horizontais e linhas verticais. Então já estou com uma linha horizontal aqui. Vou apertar o botão mais uma vez. Ele é um botão touch, tá, pessoal? Então é só encostar o dedo. Ele já tem a linha superior ligada, quase não deu para vocês verem. Vou ajustar aqui, ó. Então a linha superior está ligada aqui. Agora estão com as 2 linhas ativadas. Se eu apertar mais uma vez, ele desliga as 2 linhas, tá bom? Então, na vertical aqui também é a mesma coisa. Claro, na vertical a linha conta, ele está aparecendo na horizontal aqui, né? Mas a linha vai subir lá no canto da parede e do outro lado também. Então, essa aqui é o vertical e as outras 2 linhas aqui, ó, são as horizontais, tá bom? Eu vou ativar a outra linha vertical. Outra linha vertical é a linha cruzada, tá? Então, vou deixar as 2 linhas verticais aqui, ó. Fica uma assim, que ela vai subir aqui, e a outra vertical vai subir lá no final da parede, tá? Para cá. Sobe outra aqui e outra aqui. E por que são 16 linhas e muita gente não entende? Então, olha só, tem 2 linhas aqui paralelas na horizontal, né? Então, são 2 linhas aqui para essa parede da frente, 2 linhas para a parede de trás, 4. 2 linhas para a parede da esquerda, 6. 2 linhas para a parede da direita, 8. Agora, aqui nas linhas verticais, uma linha nesta posição aqui, ó, nesse sentido aqui, embaixo, uma, na frente 2, no teto 3 e na parte da parede de trás 4. E a outra cruzada a mesma coisa, em cima e embaixo de um lado e do outro, mais 4, 8, né? 8 com 8, 16. Então por isso são 16 linhas. Bem, o nível aqui ele tem um alto nivelamento. Se você tiver com ele angulado acima de 3 graus, ele vai informar você que ele não vai conseguir te dar um nivelamento por causa dessa angulação. Então eu vou virar aqui para você ver, ó. Ele começa a pitar e piscar, informando que ele não vai conseguir manter um nivelamento e um esquadro, né? Na verdade um prumo também com esse grau elevado. Então eu vou colocar aqui, olha, ele alinhado novamente, ele consegue agora fazer um nivelamento automático. Ele usa também para você ter essa base, ele tem um nível aqui bolha bem aqui em cima, tá bom, pessoal? Então ele tem um nível bolha aqui para você ver isso. Outra função interessante dele também, que você pode travar, tá? Ou seja, você pode desligar essa função dele de autonivelamento. Eu vou colocar aqui, ó. É só a gente segurar por 3 segundos aqui. Ó, ele já apitou, então ele já travou o pêndulo. Agora você pode fazer isso aqui, ó. Pode virar ele para você fazer uma angulação, colocar ele inclinado para você fazer alguma medição. Agora você pode fazer uma colocação de um objeto angulado, posicionar de uma forma que você queira trabalhar. Claro, você pode mudar aqui as linhas, né? Você pode colocar uma vertical aqui para você trabalhar com uma linha, né, de orientação para você colocar algum tipo de angulação, escada, ou seja o que for. E para destravar essa função, segura novamente aqui por 3 segundos. Ó. Pronto, ele deu 2 apitos, acabou. Se eu virar agora, ó, ele já está liberado novamente com o seu autonivelamento. Pessoal, é o seguinte, eu vou ali para outra área para a gente fazer mais alguns testes, mas eu já vou passar o preço para vocês, tá, pessoal? No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, este nível está custando R$ 329,80. A Hanabi dá 3 meses de garantia para vocês, tá? Ela tem suporte aqui no Brasil para todas as suas ferramentas, mas o mais interessante, você pode colocar uma garantia adicional. No Mercado Livre, por exemplo, você colocando 12 meses de garantia, você paga R$ 41,00 e pode pagar parcelado. 18 meses, R$ 61,00 e 24 meses, ou seja, 2 anos, também R$ 61,00 e você pode pagar em até 10 vezes, 8 ou 10 vezes esta garantia, tá? Talvez seja realmente uma boa opção você adicionar uma garantia estendida para esses produtos. E agora, vamos lá para fora fazer mais alguns testes. Bora lá. Bem, pessoal, agora estou aqui na área externa. Dá para vocês perceberem, está escurecendo, pessoal. Daqui a pouquinho já entra a noite. E eu vou fazer os testes aqui. Primeiramente, dá para você ver nessa área aqui, que é a minha garagem, que neste tipo de iluminação ela vai transparecer, né? A faixa vai transparecer. Então, eu já vou dizer 2 coisas para você. Primeiramente, que a gente tem aqui, vou até mudar, eu vou mostrar pela linha vertical que vai ficar mais fácil. Eu vou ativar ela aqui, ativar as 2.
E a gente tem aqui a intensidade da luz também, tá? Eu vou segurar aqui a tecla H. A gente vai aumentar o feixe até o máximo. E se eu segurar a letra V aqui de vertical, ela vai diminuindo a intensidade do feixe de luz, tá? Vocês podem ver que ficou mais fraco. Agora eu vou aumentar aqui, ó. O feixe de luz ficou mais forte. Isso, claro, também vai depender do que você precisa. Se é uma iluminação mais clara, talvez você vai precisar de um feixe mais forte. E também se você precisa de uma precisão maior, né? Uma linha fina para você manter a maior precisão na sua medição, principalmente se for para um esquadro, tá bom? E no botão do meio também a gente tem 3 opções de feixe, tá? O feixe um pouco mais fraco, o feixe piscando. Esse feixe piscando auxilia muito a você enxergar durante o dia, tá? Se você tiver dificuldade, de repente você está com uma área que esteja batendo o sol ali, então você aqui com o feixe piscando fica mais fácil você identificar a linha, tá bom? E eu apertando mais uma vez ela fica contínua. Agora eu vou acionar as 2 paralelas aqui, ó, na horizontal. Na vertical aqui a gente já tem as 2, ó. Então, ficam as 2 paralelas lá na horizontal. Na vertical a gente já tem o cruzado. Tanto desse lado, tá? Quanto da frente aqui. Então, a vertical a gente tem assim e tem assim, além do acompanhamento da linha paralela. Importante lembrar também, pessoal, que eu carreguei as 2 baterias, tá? Então, eu estou utilizando a primeira aqui e agora ela está com 99% de carga. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar e conferir se o portão está no prumo certinho, né? Vou conferir aqui, ó, vou botar a linha para cá, vou botar aqui na direção da linha certinho, ó. Pequenina diferença, pessoal, quase imperceptível. Vou até pegar para vocês verem aqui, ó. Se pegarem a linha até aqui a beirada, começa aqui embaixo, tem esse espacinho aqui. Vou tentar filmar para vocês aqui, ó. Então, da linha verde, tem 270 aqui, até a beiradinha aqui do portão, ó, 260, né? Então a gente tem aqui 10 milímetros. Eu vou jogar aqui em cima para ver se a gente tem essa diferença aqui também. Quase 10 milímetros, tá vendo? Na verdade passou um pouquinho, quase 11, né? Então tem uma pequena diferençazinha aqui no prumo do portão. Pessoal, eu tenho certeza que vocês já ouviram aquele ditado de quem não tem cão caça com gato. Então, fiz aqui agora um meio de medir com um nível de mangueira, né, que é o nível mais certo que a gente pode ter, o mais confiável. Vocês podem ver que a água está amarelada. Fiz isso para ajudar a gente a identificar aqui o nível, né? E eu, claro, agora eu vou colocar aqui do outro lado, só para a gente conferir o nível aqui também. Então, olha só, pessoal, bateu certinho, tá? Vou sair da frente do laser aqui, ó. Bateu certinho o nível desse feixe de um lado, tá? Esse é o feixe de um lado com o feixe do outro lado lá que está na parede. Então a gente tem aqui, dá pra gente tirar a prova dos 9 que realmente o nível funciona direitinho, pessoal, tá bem alinhado. E agora é o seguinte, eu vou ativar mais uma linha horizontal aqui, vou ativar as 2 verticais. Pronto, estão as 2 verticais aqui. Aqui, claro, a linha está nessa direção aqui. Não está pegando embaixo por causa da mesa, tá, pessoal? A mesa está impedindo a luz bater aqui no chão, mas ela começa logo ali, ó. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tirar esse nível daqui. Tirei daqui, vamos ver agora na outra parte lá na frente, para a gente ver se consegue nivelar também. Aqui, pessoal. Tá o líquido aqui no nível, né? Um pouquinho só abaixo. Então lá também vai ter que estar um pouquinho abaixo, igual aqui. Ó. Um pouquinho só abaixo, bem no início da linha, na parte de baixo, né? Então tá perfeito, pessoal. O nível realmente funciona direitinho, hein? Show de bola. Aqui, pessoal, vamos ver como é que tá o esquadro aqui. Se confere, né? Peguei nosso esquadro triangular aqui.
Tá bem alinhadinho aqui na parte de baixo e bem alinhado aqui na lateral também. Isso vai dar para vocês verem, ó. A parte de cima ali tá pegando perfeitamente. Eu tenho que mostrar vocês assim de frente, né? Que se eu mostrar de ângulo pode parecer que embaixo tá fora do esquadro, mas não, é o espaço do esquadro com a parede, tá? Então eu tenho que mostrar realmente de frente assim para vocês, ó. Dá para ver que tá perfeito, pessoal. O esquadro bate certinho, tá? O esquadro aqui bate certinho. Importante também salientar o controle remoto, tá, pessoal? Ele é uma mera extensão dos controles aqui dos botões touch, tá bom? Então tudo que faz lá também é feito aqui, ó. Vou apertar as linhas horizontais, uma, a outra, as duas juntas ou nenhuma. Agora eu vou para vertical aqui também, apertei a primeira, tá do outro lado aqui, não dá para ver. Apertei a segunda, tá? E a mesma coisa, eu vou segurar aqui, ele aumenta a intensidade, vou segurar o V, ele diminui a intensidade, e vou segurar aqui o Alt, é como se fosse o botão do meio, tá, pessoal? Então deixa eu só aumentar aqui, o botão do meio, você alterna em ficar piscando, direto, ou meia luz, né? Meia luz, aceso direto ou ficar piscando, tá bom? Bem, pessoal, espero que vocês já tenham analisado e já tenham uma boa noção do que se esperar deste nível a laser da Hanabi de 16 linhas. E eu vou destacar aqui alguns pontos positivos, como por exemplo a facilidade de uso, é somente você ligar o botão e escolher a função que você quer, muito simples. A conexão da bateria também é muito fácil de fazer, já vem com 2 baterias, ou seja, quando você perder uma bateria, né, ela descarregar uma bateria, você já pode utilizar a outra e já colocar a outra para carregar, para você ter um trabalho contínuo. Um outro ponto também importante é a garantia. É bom você estender, quando puder, claro, estender um pouquinho mais a garantia, porque vai dar um pouquinho mais de tranquilidade para você ao longo do tempo do uso desta ferramenta. E falando agora da autonomia da bateria, eu fazendo os testes ali por volta de 40, 50 minutos, restando 83% depois de todos os testes, eu fiz os cálculos ali, vai dar mais ou menos 4 horas e meia de uso da bateria, claro, se ela se esgotar até o final. Então a gente fica ali com um período assim em cálculo de mais ou menos 4 horas e meia de uso por bateria. E um ponto a destacar que eu achei que poderia ser melhor ela vir com um tripé, né, aquele tripé que finaliza na parte de cima para você ter um bom apoio, mas claro, isso também aumentaria com certeza o preço da ferramenta, até porque essa ferramenta está com preço bom, hein, pessoal? Então talvez valeria ainda a pena um tripé maior, mas claro, você pode comprar um tripé baratinho aí na internet, caso seja necessário. E outro ponto também a observar é a divergência de informação da embalagem com o manual, tá? No manual a gente teve ali a informação de 0,2 milímetros a cada 10 metros, e já aqui na embalagem a gente tem a informação aqui de 1,5 milímetros a cada 5 metros. E agora, qual é a precisão realmente que ela entrega? Mas nas minhas considerações finais, é uma excelente ferramenta para você fazer um nivelamento, você colocar um quadro, você montar um painel, você fazer um alinhamento de forma rápida, né, sem precisar ficar riscando, marcando. Esse nível a laser realmente vai te adiantar muito. E pessoal, quero convidar vocês para o nosso grupo do WhatsApp de cupons e ofertas, tá? Todo dia eu lanço lá, sem spam, sem ficar jogando material, sem muita informação, somente o necessário. Eu jogo lá cupons de ofertas e desconto para vocês todos os dias no nosso grupo, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para você participar do nosso grupo. E vou pedir também para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Não esquece, galera, deixa o seu like, deixa seu hype também, é muito importante para o crescimento do nosso canal. E do mais, eu vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!